Dia de jogo, nação. Hoje tem estreia do Mengão na Libertadores, né? Jogo aí que promete Flamengo querendo iniciar a campanha aí da Libertadores 2026 com o pé direito, pretende uma vitória, né? Jogo aí contra o Cusco do Peru, time que, confesso a vocês, não conheço muito bem. Acredito que não seja um time de muita tradição, então o Flamengo tem totais condições de trazer essa vitória aí. A gente sabe que nas últimas temporadas, mesmo vencendo como foi a última, né, o Flamengo não estava fazendo boas campanhas de grupo, né? Isso daí acho que pode mudar dessa vez, né? O técnico Leonardo Jardim aí visando uma tranquilidade maior, vai querer esse resultado positivo para dar uma tranquilidade, principalmente o Flamengo que venceu a sua última partida também no Brasileiro. Vamos dar sequência aí a esses bons resultados para esse time de fato deslanchar na temporada. Vamos reagir então aí, tudo envolvendo essa grande partida de logo mais, depois a gente volta com mais notícias. Quem também vai viver uma noite de Libertadores pela primeira vez é o português Leonardo Jardim. Ele, aliás, tem problemas para escalar a equipe. Entregues ao departamento médico, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha ficaram no Rio de Janeiro, em tratamento. Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, Jardim indicou que poderia poupar alguns jogadores. Um provável time titular tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro no comando de ataque. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer. O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Aqui está a provável escalação com desfalques do Flamengo. Uma pena para o Léo Jardim não contar com esse grupo completo, mas o Flamengo tem um elenco que supre bem as necessidades de qualquer técnico. Rossi no gol, o Varela na direita, a dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas e não Alexandro na esquerda. Aí sem também, a gente sabe que o Pulgar é um jogador que é um titular constante, mas o Everton Araújo joga. O Lucas Paquetá e o Arrascaeta, Jorginho fora também, que é um jogador importante. E aí um trio, Carrascal, Samuel, Lino e Pedro na frente. Tá legal essa escalação, Cicinho? É suficiente para ganhar do Cusco. Suficiente. Assim, pode... Será, Cicinho? Não, altitude. Não, altitude, mas o Flamengo é uma equipe experiente. O Flamengo, se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, controlar o ímpeto do adversário, e tem condições para isso, porque a bola quando cai no pé do Paquetá, que está começando a voltar a ser Paquetá, fez um golaço no último jogo, o Arrascaeta também, que é esse jogador experiente, o Pedro, nesses jogos assim, ele consegue fazer bem o pivô, e tem esses dois pontas aí, Carrascal e Samuel Lino, que também são jogadores que com velocidade pode surpreender o adversário. O sistema defensivo ali tem que estar bem postado para não sofrer, né, com essa questão de chutes de fora da área e bolas aéreas. Mas a bola no chão, o Flamengo é superior, sem sombra de dúvida. Ronaldão, o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores? Com certeza. E a altitude... Não é o Corinthians? Hã? Não, vocês estão falando do Flamengo? Na hora que eu falar do Corinthians... Eu pensei se o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores. Bebida, então, eu respondi, Bebida. Você falou que sim, eu falei que sim, mas assim, né, você me pegou, sem molhar o bico. Mas a verdade é uma só. Na altitude... Você nem lembrou do resto. O que fazer na altitude, Cicinho? O que fazer na altitude? Ter atitude. Quem tem que correr a bola? E o Flamengo tem um time que vai fazer essa bola correr. Porque se você correr errado, você vai cansar e vai sair cedo do gramado, Cicinho. Então você tem que o time do Flamengo é isso aí, ó. Faz a bola correr, compactado, faz o time adversário cansar também, porque ele vai ficar sem a bola. Você não pode se desfazer da bola, porque senão você vai correr atrás do adversário, Cicinho. A altitude serve para isso, Bebedo. Então, eu acho que o Flamengo tem vantagens inúmeras aí para sair com um placar até elástico desse primeiro jogo. Olha, e quem quer manter uma invencibilidade é o Palmeiras, que joga fora de casa, estreia na Libertadores contra o Flamengo. Fez meia dúzia de coisas só, hein? Aí vem o malvadão!
o tetra da Libertadores. Quem tem mais nesse país tem 4. Segue o líder. Quem tem mais tem 4. O Mengão de Leonardo Jardim vai pro bicampeonato, que na verdade seria o pentacampeonato, com Rossi. Pega penales no gol. Rossi pega penales. Quem sabe hoje, dá um pênalti. Marquem um pênalti pro adversário. O Rossi vai lá e vai pegar. Isso, vai pega penales. Na direita, Varela. Que final de Libertadores fez o Varela, hein? Varela, não tem muito nome, ó, e marketing, tá aí. Varela, pra mim, o melhor jogador da final. Gol do Danilo! Gol do Danilo! E aí, tá aí. Danilo não tá, mas tá a dupla de Léus. O Ortiz e o Pereira. Seleção, hein? Seleção, será? 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 A Copa do Mundo tá chegando. E aí você tem ali Ayrton Lucas, não tem Alexandro. Tem Ayrton Lucas, será? E aí na meiuca nós temos Paquetop, porque pelo que ele fez no fim de semana... Fez um gol. Precisa trocar o Paquetá por Paquetop. Ele tá voltando, a dancinha tá voltando. Paquetá com Everton Araújo na pegada. Pulgar aí também, né? Precisa... Machucou. Não, machucou e precisa tomar um chá de camomila, né? O Pulgar também, né? Mas é Libertadores. Libertadores, quase que ele foi expulso na final também, né? Então, chá de camomila, eu tô tomando chá de quebra-pedra. Epa. Mas pro Pulgar, o bom é o chá de camomila que acalma. É, isso aí. Aí você tem simplesmente ele, Arrasca ao lado de Carrasca. A poesia rubro-negra. Arrasca com 5 S's e Carrasca com 4 S's. Carrasca pela direita. É o soletrando. Na esquerda, Samuel Lindo. Tá errado ali, tá ali, não é Samuel Lindo. Porque ele encanta. Não tanto às vezes, mas agora ele tá começando a engrenar. E aí, na frente, o artilheiro. O cara que pode aparecer de surpresa na lista do Ancelotti. O cara que é sério candidato a ser o artilheiro dessa Libertadores. O cara que tem uma queixada quase igual a minha. Ele. Que isso? Pedro Matador. Harry Kane. Muito bem, isso para enfrentar o Cusco, que é o antigo Real Garcilasso. Agora, este Flamengo, Natália Ferrão, pra mim, eu não erro e eu sempre aponto, eu venho com informação e com análise. Hoje é lambada. Fica passando a mão na cara, fica sujando sua camisa toda aí com a maquiagem. Que isso, Edu? Você é o nosso âncora. Você é a nossa referência aqui no programa. Parece que tem nada melhor que o Hoje é molho, é o molho. Hoje é lambada. Eduardo Hoje é Menezes. lambada. Hoje é Flamengo passeando. Como é que é? Vai. Lambada não, em Cusco é outro ritmo, mesmo que seja na altitude. Flamengo contra o Cusco. Como vai ser o Flamengo contra o Cusco? Vai. Ih, simbora. E agora foi, vai. É lambada. Mesmo na altitude... O Flamengo é muito favorito. Tem altitude... O Flamengo, tecnicamente, é muito favorito. Achei que eu ia chegar com aquele papinho igual o Boston River e São Paulo ontem. O vento contra, a chuva. Mas vocês têm muito medo, igual do Barcelona do Cruzeiro. Isso eu deixo pro prato. Mas o Flamengo é muito favorito, Edu. Sim. Mesmo sem volante, um desfalque, time mudado. Mesmo jogando abaixo do que se espera e do que já apresentou com o Jardim, é muito favorito. E olha, a altitude... Você é tinhoso o jogo? Então, é tinhoso, porque lá em Cusco... superior, mas é jogo tinhoso. Mas lá em Cusco, jogo por tinhoso, exemplo... Jogo lá traiçoeiro. foi o palco da maior vitória do Flamengo na altitude. Claro, o Flamengo é superior, obviamente, Você ao debocha, Cusco, porque lamentavelmente mas o Prato é jogo persegue tinhoso. o Flamengo. É jogo tinhoso. Por que você persegue o Flamengo? Jogo tinhoso, tem de valorizar. Obviamente, se tiver uma vitória mais apertada, não é pra se descartar, não. Vai achando que vai passear. É bom ter um pouco de cautela, Edu. Tem condição, é um jogo pro Flamengo dominar, ganhar, mas não vai achando negócio de 4, 5, que não embarca nessa, não. Isso aí você dá o pirulito pro torcedor, o torcedor se anima, agora eu vou com esse pirulito, tal, não é tão doce assim. Então, calma, é jogo mas tinhoso. Tem pirulito que não é doce? Às vezes você fala assim, não, agora tem aquela balinha maravilhosa. É pera doce. Não, é pera doce, calma. Jogo pro Flamengo estrear com vitória, mas não esse sossego todo quanto alguns querem apregoar. Mas o Flamengo, pra mim, ele vai, diferente do que disse o Bubu, acho que o Flamengo e Palmeiras têm mais condições de chegar à final da Libertadores. Se quer chegar... Todo ano, né? É um candidato. Mas se quer fortíssimo. chegar, Pedro, na altitude, ele vai ter que superar isso aí. Vai jogar e tem condição, né? O Flamengo ele tem um desafio para esse início de Libertadores, como em todos os últimos anos. O Flamengo, diferentemente do Palmeiras, que o Palmeiras chega, trata a primeira fase como algo sério, bota o pé no acelerador, faz 18 pontos, 16, 15, classifica com antecedência. O Flamengo, há algum tempo, apesar dos títulos merecidos de Libertadores, como no ano passado, que ganhou, mas passa ali quase que com as calças na mão. E não é porque é um time ruim, mas é pela maneira como aborda.
chegou a, sabe, aí teve um ano que priorizou o Campeonato Carioca, aí abriu mão de primeiro jogo de Libertadores. Ano passado teve que depender de defesa milagrosa do Rossi contra o Táchira no Maracanã, na rodada 6 da fase de grupo para se classificar. Então, acho que a lição que fica é, hoje, independentemente de altitude e tudo mais, você tem mais time. Você tem que entrar e fazer o resultado. É o que a gente vai conversar daqui a pouco do Cruzeiro. Independentemente do desempenho, você fez o resultado. Depois a gente vai falar de calendário, desempenho, início de trabalho, que o Jardim, Arthur Jorge, o que não é, onde tem que melhorar. Agora, hoje o Flamengo precisa ir lá, subir a serra, tem toda a logística montada para pontuar bem, fazer os 3 pontos. Porque se você está falando de um Flamengo e de um Cusco na de Libertadores, é vitória. Não dá para ter outro papo de que, mas foi isso, foi aquilo. Tinhoso, né? É menos tranquilo do que se imagina, é menos tranquilo do que fosse um jogo no Maracanã com casa cheia e time completo, mas o Flamengo precisa entrar com o discurso de estamos indo para vencer. Não dá para ser nada além disso. Apagar um pouco essa coisa de 2025, 2024, outros anos que fica naquele rame-rame, aquela nhaca ali de primeira fase, faz o serviço, atropela, evita o problema. Porque lá na frente também, aquela coisa do decidir fora de casa é sempre um drama. É o Racing ano passado. Faz uma campanha que você tem condição, investimento e qualidade do elenco para tal, confirma, para você poder chegar lá no seu objetivo, como chegou muito bem nos últimos anos, 25, 22, 19, com uma dose a menos de sofrimento, que vai te exigir menos energia e vai te poder colocar paralelamente na disputa em outras competições do calendário. O Bubu, eu tenho a felicidade de ter aqui o amuleto da nação. Certamente ele sabe tudo o que acontece com o Flamengo na história. Vai dar susto dessa vez na fase de grupos? Então, você citou Cusco, eu também conheci Cusco, né? E aí? Ué, você conheceu do tudo? Cusco? Foi Cusco que eu experimentei o cuy. É um rato, é uma espécie de um rato. E aí? Você come só em restaurantes de elite. Mas o que você comeu lá? É um cuy. Eu fui com meu pai. Falei, pai, vamos experimentar? E aí? O cara tinha oferecido. Falei, não, pô, mas isso aqui é uma iguaria maravilhosa. Foi em Cusco. E aí? Um restaurante lá. Eu não gostei muito. Não, ele tava um pouco passado demais. Tava. Por que você não gostou? Não, ele tava meio de Cusco. Ele tá meio esturricado. Tava meio passado demais. Eu gosto mais mal passado. Putz, eu sei. Inclusive, eu trouxe um agasalho aqui com o cuy, né? Tem o desenho, tem a lhama. Você mostrou o cuy. A lhama, eu mostrei aqui o cuy no programa outro dia. E Cusco é uma porta de acesso para Machu Picchu. Então, quem vai visitar não visitou Machu Picchu, normalmente você vai para Cusco. E aí? Aí eu cheguei e tomei chá de coca para me adaptar. Eita, Maria! A história era sobre Flamengo. Esse programa não é a redação Minhas Férias. Ah, não é? Eu quero que você fale sobre hoje, Bubu. Hoje pedindo objetivo. Se ele vai dar susto ou não na fase de grupos. Mas é que eu tô dando uma informação. Show. Quem é turista e vai para Cusco, acaba tomando no hotel chá de coca para se adaptar à altitude. Jogador não pode fazer isso. E aí? Tipo, né? Já teve jogador que tomou lá o chá e aí no antidoping complica. Então o Flamengo não pode, ele não vai se adaptar à altitude. Apesar disso, o Flamengo meteu 3-0 no Cienciano, que inclusive já foi campeão da Copa Sul-Americana. Sim, eliminou o Santos. 3-0 nesse estádio que eu conheci, muito bonito, muito bacana. E esse placar será repetido. Opa! O Prato falou muito bem, nada de 5, nada de 4, 3-0. 3-0 que é o placar do Flamengo em Cusco contra o Cienciano. E hoje o Cusco vai experimentar o rubro-negro 3-0. Olha, eu só acho que o que o Pedro falou é verdade. Diz que o Flamengo não fique deixando para últimos jogos aí, quinto, sexto. Que termina em casa, depois em casa toma um lepte. Aí eu quero ver. A gente lembra a história final. A história final do campeão é sempre uma história muito bonita. As páginas são maravilosas, capítulos dourados são escritos. Se puder evitar. Mas às vezes, para chegar no capítulo final, aquele começo e o meio, eles ficam mais complicados, né? Para evitar essa fadiga, né? Mas pro torcedor, se você garantir se passar com 8 pontos for campeão, ótimo. Se tiver mas, isso pra por exemplo, assina. quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Eu tô com o Bubu, 3-0. Você, Pedro? Pedro? Vou falar 3-1 pra mudar um pouco. 2-0, pode ser. 2-1. E aí o chato. Eu acho que é 1-0 difícil. Gol do Carrascal, 1-0. Chato e chegou. Tá bom. E abraça os 3 pontos e vamos pra próxima. Tem nada bom game. falar? Calma aí, mano. É verdade, você tá arrumando essa peruana aí, mano. Chegou faz pouco tempo. 1-0, Carrascal. É meu palpite. Só essa questão do trabalho do Leonardo Jardim, que também eu acho que é um ponto legal pra gente observar, porque é uma busca pelo Penta da Libertadores, Nath, mas é um trabalho que continua e a cada momento, agora ele teve ele vai esperando a evolução e é o teste da Libertadores. Edu, assim, se tropeçar, não vai tropeçar, só o Prato acha que pode FIFA, isso. muitos jogadores fora que estavam com as suas seleções. Então, no contexto ideal, era todo mundo à disposição para todo mundo entender a dinâmica de jogo do Jardim.
O Jardim é um cara que gosta da intensidade, pressão, jogo de velocidade, com poucos movimentos, está próximo da área. Então, é um time que está se adaptando à realidade do seu novo treinador, que é diferente da realidade do seu antigo treinador. E, assim, a gente vai puxar o histórico desses últimos, né? Então, acho que é natural a adaptação, Edu. E aquilo que a gente falava do Diniz no Corinthians serve para qualquer treinador que chegou recentemente num time. Tem muitos jogos, pouco tempo para treinar e muito tempo para jogar. Então, é tudo na correria, tem que trocar o pneu com o carro andando. E só uma coisa da parte tática. Olha, gostei disso aqui. Só uma coisa da parte tática. Não, vai, volta. Um looping. Isso chama-se looping. Podia parecer um campinho. Quando você só uma coisa da parte tática. Podia parecer um campinho. Pedro, o meio de campo hoje, o Arrasca terá uma fundamental importância, porque ele pode segurar o jogo e fazer o Flamengo não correr tanto, né? O Flamengo precisa, de alguma forma, pela qualidade, dosar um pouco, porque se deixar a bola com o adversário, a turma que está lá para marcar não é exatamente a turma de primeira hora ali. O Flamengo tem problemas com a linha de volantes hoje, com os desfalques e tudo mais. Agora, o Arrascaeta também, Edu, tá precisando mostrar um pouquinho mais esse ano. Você acha, Raul? Eu acho não, tenho certeza. O Arrascaeta ainda não é o cara decisivo, aquele Arrascaeta do ano passado. Tem até uma parte da torcida pegando no pé, acho que dá para ter um pouquinho de calma, porque tem lastro, tem serviços prestados. Agora está precisando aparecer um pouco mais, e não necessariamente, não digo nem quando se diz a proposta de hoje, não é nem aquele Arrascaeta 25 de gols, assistências, que eu acho que isso tinha muito a ver com o Flamengo, que nem tanto jogava, mas sempre na figura do Arrascaeta decisivo resolvia algumas paradas. Achei agora o Arrascaeta entrar na rotação de um time que não necessariamente quando tem ido bem, tem ido por causa dele. É até bom, o Flamengo hoje vai bem além do Arrascaeta, só que a figura exata do Arrascaeta ainda não é aquela de 2025. Agora, se puder hoje, com qualidade, ficar com a bola e conseguir controlar a situação, porque quanto menos você fizer o jogo correr, até pela situação de altitude, melhor. Agora, não é simples também não, Edu, porque tem carga de bola, tem como o Arrascaeta vai sentir o impacto, tem como os parceiros deles que vão ter que ter essa associação com ele vão sentir o impacto. Não é uma equação simples, não. Você acha que o Arrascaeta precisa melhorar também? Tem condição de jogar melhor, porque é um jogador de alto nível, é um dos melhores, se não o melhor jogador da América do Sul. Mas posso fazer uma pergunta para vocês dois? Vou até no meio dos dois aqui, que vocês levantaram esse assunto interessante. Do Arrasca, depois vou jogar para vocês. Não é a idade do cara, o cara tá passando o tempo, ele não vai ser mais aquele modo Prime. Por exemplo, o modo Prime do Prime. O que é esse modo Prime? Você não viveu um auge na sua vida? Como é que é? Você não viveu em algum momento? Em algum momento, acho que sim. Então, qual momento foi? Faz muito tempo. Coisa de mais de 25 anos atrás. Mas você vivia um auge naquele momento. Fisicamente, você sim. Você continua desempenhando, mas não é naquele auge. E a autoestima era melhor. Não é naquele auge. Sua autoestima hoje não é boa? Baixa. Por quê? Porque isso é uma situação até psicológica. Isso é muito de ser humaninho para ser humaninho. Nem todo ser humano tem uma boa autoimagem. Isso aí eu vou trazer para o fã de esporte agora, utilidade pública aqui, Edu, se você me permite. A autoimagem não é, muitas vezes, o que as pessoas pensam e acham de você. É como você se vê. Olha, lindas isso é realmente algo reflexivo para você que acompanha o F-Show agora. Por isso que eu falo da importância se a autoestima do Bubu vendesse em farmácia. A gente já dá conhece. Aqui agora. Mas eu acho, voltando ao Arrasca, que a idade, o cara não vai conseguir mais jogar daquele modo Prime. Não, pode. 2019. Discordo, pode ser. Não, ano passado, por exemplo, foi muito o Prime do Arrascaeta pra mim é o ano passado. Você acha mesmo? Mais que 19? A Prime 2019 é Gabigol. É interessante isso. O Arrascaeta do ano passado, pra mim, que é o Arrascaeta, que inclusive é próximo da área, finalizando, assistindo, participando. Terço final, como você usa? Zona 14. É zona 14, o Bubu gosta. 14, muito próximo da zona 14 e a área. Ali, pra mim, era o Prime. Só que tem uma série de implicações. O Arrascaeta, desde que ele volta da Copa de 22, ele tem problemas físicos. No ano passado, inclusive, pra mim, ele sofre menos do ponto de vista físico. Só que para esse ano, e não dá para atribuir somente a questão física, a calendário, a pouco tempo de descanso, ou a sequência que já vem muito pesada, ainda não é o do ano passado. E veja bem, não é uma crítica, é o que a gente está acostumado. É o que o Prat chama de teto. O teto do Arrascaeta é mais alto. Ah, entendi. Do que ele já ofereceu. Por exemplo, o Bubu Arrascaeta, 19 ou 22? Com certeza, 25. 19? Será que só eu achava que o Não, porque jura, por Deus? você pega o Flamengo histórico de 19... Isso, acho que só eu tô Tem nessa. outros personagens, né? Então, foi o prime de quase todos os jogadores. Foi o prime do Gabigol, o prime do Bruno Henrique. Daquele time ali, muitos saíram rapidamente depois, né? Pablo Mari, depois Rodrigo Caio teve lesão e tal. Mas assim, quase o time inteiro de 19 teve naquele momento o prime. O Arrascaeta não. O Arrascaeta, não vou dizer, era um pouco coadjuvante daquele time. As estrelas eram Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. O Arrascaeta depois, ele começou a melhorar. É? Upgrade? 20, 21, 22, até chegar esse prime que o Pedro falou em 25, enquanto outros jogadores de 19 começaram a cair.
O Arrascaeta, o gráfico dele é o contrário. É ascendente. Ascendente, exatamente. E também, então, até na seleção uruguaia, ele começou a desempenhar um pouco melhor. Não é, no Uruguai ainda, o Arrascaeta do Flamengo. Não, nem se compara. Mas ele já deu um upgrade também na Celeste Olímpica. Eu falo sobre isso. Que vai para o Mundial. E vamos ver, né, na Copa, se ele consegue o Prime dele. Por exemplo, eu sempre digo, o meu Prime ainda não chegou. Não chegou? Então, meu auge na Copa, meu auge ainda vai chegar. Quando você vai à Copa do Mundo, o seu Prime vai ser na Copa do Mundo. Não, por exemplo, Pedro Ivo. Não vou, infelizmente. Pedro Ivo, 22 ou 26? O tempo vai dizer qual é o melhor. 22. Mas 22 nós fomos bem, mas 26 pode ser que vocês reescrevam uma história linda. 22 vai ser difícil. Se o Brasil for campeão, vai ser o Prime do Pedro Ivo. Tá, porque o Pedro Ivo, é melhor? a história dele como setorista da seleção, e sobretudo em Copa do Mundo. Então tá aí, nação, esse foi o corte, né? Um corte bem bacana aí, podemos acompanhar tudo envolvendo essa partida, essa estreia na Libertadores do Mengão. Flamengo que, como eu tinha falado aí no início do vídeo, não vinha fazendo boas campanhas de grupo na Libertadores. Vamos buscar aí algo diferente dessa vez, né? Vencer aí sem susto, porque na temporada passada fomos campeões da Libertadores, mas a fase de grupo foi um pesadelo, né? E contra times aí sem tradição, caso do Cusco, do Peru agora. Então, assim, acho que o Flamengo tem que realmente aí entrar com garra, com vontade. A gente tá cansado de ver esse time dar espetáculos e simplesmente se apagar em outras partidas, né? Espero aí que o Leonardo Jardim tenha uma conversa com esses jogadores, porque foi isso que aconteceu no jogo do Bragantino, né? O Flamengo simplesmente não entrou em campo e aí numa partida depois faz um segundo tempo ali espetacular para cima do Santos, com intensidade, boas jogadas, jogadores aí aparecendo na reta decisiva da temporada, né? Ou seja, agora é a hora realmente aí do Paquetá mostrar o seu futebol, do Pedro mostrar o seu futebol, e acredito eu que com os gols marcados, né? A forma que venceu a partida passada contra o Santos, dê condições e confiança para esses jogadores desempenharem um bom futebol, que é o que a gente espera, né? Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o corte. Já que ficaram até o final, deixa aquele likezinho pra dar uma moral pra gente, e até mais tarde, depois da vitória, se tudo der certo. Valeu!